Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje temos a honra de receber mais uma vez o delegado Antônio Furtado, formado em Direito pela UFRJ, com vasta experiência na Polícia Civil, titular em delegacias como Copacabana e Volta Redonda e ex-deputado federal focado em segurança pública e prevenção às drogas. Além disso, contamos com a presença da doutora Priscila Duarte, advogada formada pela UBM desde 2004, com mais de 20 anos de atuação nas áreas trabalhista, civil e previdenciária. Ela coordena o setor jurídico da APVR, atua no Circuito pela Vida prestando assistência jurídica e defende uma advocacia ética e humanizada. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui. Um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Delegado Furtado, recentemente, 6 pessoas foram presas em Piraí após denúncias de tortura a pacientes internados em uma clínica clandestina. Casos incluem espancamentos, amarrações e uso de sedativos em prisões de até 5 dias, né? O senhor, como delegado de Piraí, poderia nos explicar como a polícia agiu e qual a resposta imediata a esse tipo de ação? Primeiro, a gente fica triste de perceber que locais que deveriam servir para ressocializar, para tratar a dependência química, são de tal forma pervertidos que pessoas sem nenhum tipo de preparo, técnica ou até amor mínimo ao semelhante, lá estão e transformaram o que deveria ser um local de recuperação num verdadeiro inferno. Piraí, nós já fechamos 2 comunidades terapêuticas. Uma, assim que eu cheguei, por volta de 1 mês e meio, porque servia alimentos impróprios para o consumo. E a segunda foi essa, que você mencionou, que de fato todos nós ficamos impactados. E olha que não é fácil impactar delegado, mas quando você chega num lugar chamado por uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Piraí, no qual ficou claro que aquele estabelecimento não tinha o alvará, então por isso é que ele era clandestino. Mas a Prefeitura, ela permite um tempo de regularização. Como isso não estava acontecendo, eles foram fazer a visita. Lá chegando, perceberam que alguns dos pacientes chamaram os profissionais da prefeitura num canto e começaram a fazer uma série de denúncias de que eram espancados, de que eram dopados, de que eram afogados numa piscina que tinha ali, de que era proibido o contato com seus familiares, que quando os familiares chegavam para visitar, ficava um dos chamados monitores de olho para impedir que ele falasse qualquer coisa no sentido de esclarecer as atrocidades que eram cometidas naquela clínica, na verdade uma comunidade terapêutica. Então, eles ligaram para a delegacia, me mandaram um WhatsApp, e eu falei, eu vou pessoalmente. Quando nós chegamos, eu tive todo o cuidado para não fazer nenhum tipo de injustiça. Então eu comecei a ouvir separadamente os pacientes e as narrativas convergiam para 6 dos empregados que realizavam essas situações que eu entendi que se tratava de tortura. Porque muitas vezes era como forma de punição. A lei de tortura deixa claro que existe a chamada tortura-pena, quando para punir o torturado lhe é infligido algum tipo de violência física ou psicológica. E por que eles eram torturados? Qualquer tipo de insubordinação. Primeiro, a clínica não era de graça. A comunidade não era de graça. E mesmo se fosse, jamais poderia aceitar esse tipo de comportamento criminoso. A família pagava uma média de R$1.000 a R$1.500 por mês. E lá, o interno, ele tinha que fazer todos os serviços praticamente. Ele tinha que limpar, ele tinha que lavar roupa. E qualquer coisa que ele se negasse a fazer, ele era espancado e tomava o que eles chamavam de danoninho. O que é o danoninho? O danoninho é o seguinte: havia lá uma farmácia com alguns remédios controlados, calmantes, tarja preta, que uma vez por mês aparecia um psiquiatra, conversava com alguns deles e deixava os remédios, prescrição para aqueles que precisavam. Pois bem, sem autorização, esses monitores pegavam e faziam um coquetel desses remédios.
controlados. E ele ficava com a tonalidade rosa, misturava, vai tomar o Danoninho. A pessoa não queria, se não quisesse, tomava uma joelhada na boca do estômago, enquanto 4 seguravam braços e pernas, ele era obrigado a ingerir aquele coquetel de substâncias que causam dependência também. Resultado, tinha gente que dormia 3, 4, 5 dias, acordava todo sujo das suas necessidades. Então, era um quadro realmente desolador. Você perguntou qual é a intervenção? Tem que ser imediata. Sim. Tem que ser imediata. Quando eu vi a situação, eu separei quem eram as vítimas e testemunhas, separei do outro lado os autores, levei para a delegacia. Essa situação começou às 2 da tarde, eu fui sair da unidade 1h30 da manhã. Por quê? Porque se é para fazer, vamos fazer bem feito. E aí, você prender as pessoas não é algo simples, tem que ter prova. Então, ouvi todos os pacientes, ouvi também algumas testemunhas que lá estavam, fiz o que se chama individualização das condutas, quer dizer o que cada um tinha feito. E aí, imagina você atiçar um cachorro em cima de um senhor de 75 anos. Esse local não poderia abrigar idosos, entendeu? Idoso é um outro ambiente, não lá, mas tinha. E o idoso chorava, todo mundo estava desesperado. Falei, bom, acabou o suplício, porque a comunidade está fechada, chamamos os familiares que foram lá e buscaram os pacientes. Enfim, é algo que a gente precisa agir com rigor e cumprir a lei, coisa que nós fizemos. Sim. E um olhar também que inspira até uma atenção aos familiares quando forem buscar as comunidades terapêuticas para inserirem os seus membros, né, da família. Não há dúvida nenhuma. Tem que ser feita uma checagem antes. Primeiro, saber se tem alvará, se é realmente um local legalizado, quais são os profissionais que ali trabalham, porque o Varjão é um dos bairros lá de Piraí, mas tem um local muito afastado. E é no meio do mato, literalmente no meio do mato. Então, tinha um determinado período que as famílias eram proibidas de entrar lá a pretexto de que deveria acontecer isso para acelerar a recuperação. Mas era uma forma apenas de impedir que as famílias soubessem de tudo de ruim que estava acontecendo naquele lugar. Agora imagina só, um senhor idoso acordou, ele, enfim, sujou a roupa, e aí começam a bater nele, mandam ele fazer, ele próprio tinha que lavar a roupa, depois de lavar vai tomar banho, 3 horas da manhã botam ele para tomar banho frio, no meio do mato no inverno. Então, se você vai analisar esses comportamentos, são pessoas sádicas que encontravam algum tipo de prazer em torturar os outros. Bom, eles não estão mais fazendo isso. Delegado, e como nós podemos identificar, né, que essas clínicas operam clandestinamente e quais são os sinais de alerta para os familiares, né, que necessitam dessas clínicas? Primeiro, como a gente já introduziu, é importante verificar se existe uma documentação, se há uma autorização. Quem fiscaliza esses estabelecimentos normalmente é o município. Então, ir ao município, ligar e perguntar, olha, tem uma clínica, uma comunidade. Tá? O nome era lindo, Tempo de Despertar. Tá? Só se for despertar pro inferno, como eu falei no início. Porque você lá tinha uns indivíduos que choravam o tempo todo. Então a família, primeiro, tem que tomar muito cuidado. Na teoria, as comunidades terapêuticas são algo para fazer com que as pessoas saiam daquele quadro mais aflitivo de dependência. Mas na prática, me parece que falta uma certa regulamentação. Deveria haver fiscalização mais intensa em todo o país, para evitar que se transforme em depósitos de pessoas, que gente desqualificada tenha poder absoluto diante daquilo. Algo que às vezes nem sabe ensinar, né? Tem que vou lhe dar um exemplo. Qualificado e não tem são pessoas desqualificadas, nenhuma. A maioria não ganhava salário. Incrível. Desses 6 monitores, 4 eram, em tese, ex-dependentes que não tinham para onde ir, passaram a trabalhar lá sem ganhar, só em troca da comida e replicando uma violência que eles tinham sofrido antes. Ou seja, nem salário tinha. Então você vê uma série de irregularidades. Agora, me parece que quando se colocou um familiar nesse ambiente, a família, a princípio, a gente pensa que quer o melhor. Embora um dos dependentes me falou, não, minha família só quer se livrar de mim. Só não quer que eu esteja em casa. Então paga para eu não ficar perturbando. Então, existem vários cenários, mas eu sei que a maioria das famílias se importa
com aquele seu familiar que se perdeu nas drogas e busca uma luz no final do túnel. Não mergulhar na lama e dela não sair mais. Então, o fundamental é, quando estiver com o paciente, conversar com ele, entendeu? Perceber se ele está bem, se ele não está. Claro que lá eles eram proibidos de falar, mas existe a linguagem não verbal. Sim. E você conhece um filho, você conhece um neto, por uma convivência de anos. Então, é ficar realmente muito atento ou atenta a sinais que aquelas pessoas vão dar. Porque muitos nunca tinham me visto, ou os policiais começaram a chorar. E, pelo amor de Deus, me disseram, inclusive, que queriam se matar, que não aguentavam mais de viver ali. Eu falei, calma que nós vamos resolver. Então, é muito importante, na minha opinião, aumentar a fiscalização. Entendo que as prefeituras precisam ser muito rigorosas com esses locais. Talvez, se não tem o alvará, só pode abrir com o alvará. Entendeu? É melhor tirar aquele pessoal dali e colocar em outro lugar do que deixá-los na mão de pessoas desqualificadas. Sim. Delegado, qual é o próximo passo agora após, né, esse período que foram realizadas essas prisões, e como poder garantir que os internos recebam um tratamento adequado e que esse tipo de horror que o senhor e a sua equipe presenciaram não voltem a se repetir mais? Eu acredito muito que tudo tem que ser feito através de fiscalização. Por que as pessoas costumam respeitar a lei seca? Porque existem as blitz, existem pessoas lá em determinados pontos e que vão colocar para soprar o etilômetro ou o bafômetro. Então, é necessário, sim, na minha opinião, que o Estado, o município... Às vezes que eu fui chamado, eu me fiz presente. E a gente, nas 2 vezes, foram 2 comunidades fechadas. O mais importante é o poder público não pode se omitir. Ele tem que agir, ele tem que estar atento. As pessoas que têm um poder do Estado ou do município têm que utilizar esse poder para o bem. E levar muito a sério as denúncias, fortalecimento das ouvidorias, porque muitas vezes a pessoa tem medo. Veja só, qual era o maior pânico de quem estava lá quando eu cheguei? Era que a gente fosse embora e eles lá continuassem. Porque eles tinham feito as denúncias. Sim. Agora imagina só, não, isso aí, vou fazer um registro, vou apurar se está acontecendo ou não, virava as costas e ia embora. Eu teria que chegar na minha casa às 5 horas da tarde. Ou 6, se eu quisesse. Só que eu não teria feito aquilo pelo qual eu sou pago a fazer, que é para proteger as pessoas. Então, quando eles começaram, pelo amor de Deus, vocês vão embora, isso aqui vai ficar aberto, depois eles vão me arrebentar de pancada. Porque eles já tinham identificado, eu separei todos os autores, os torturadores num canto, falei, olha, vocês não saiam daí, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. E o maior medo deles era, eles vão embora e a gente vai continuar aqui. Sim. E vai ser pior do que já era. Com certeza. Eu perguntei, mas por que eles obrigam vocês a tomar o tal do Danoninho, que é o coquetel de medicamentos que era para eles ficarem dopados 5, 6 dias? Há vários motivos. Um deles é a espiritualidade. Eu falei, mas como assim? Espiritualidade? Não entendi. Não, é porque 2 vezes por semana a gente sobe aquela escadinha ali e tem um dos pacientes, vai ler a Bíblia. E a gente tem que ficar ouvindo ele ler a Bíblia. Mas ele não tem nenhum preparo, ele não é pastor, ele não é nada. E ainda foi dito que ele era gago. Então, ele já não queria ir lá ouvir a palavra por alguém que, na opinião dele, não era qualificado. E ele falou, não, eu não vou, porque eu não estou a fingir, não sou obrigado a ir. Ah, não vai? Tá anoninho. Então, tudo lá era uma forma de punir quem não obedecesse. Então, a gente perceber que a gente está no século XXI. Nós não estamos no meio do mato, a gente não está numa cidade daquele interiorzão do Brasil, a gente está em poucos quilômetros do Rio de Janeiro. E essas coisas acontecem, é para acender um sinal de alerta, sim. E órgãos de repressão, como polícia, órgãos do município, como tem sido feito um trabalho muito bom da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária de Piraí, porque... Volto a dizer, eu não podia nem adivinhar que aquela clínica existisse, que a comunidade estivesse ativa. A gente vai de acordo com a demanda. Sim. A doutora Priscila sabe bem. A gente tem que ser provocado. Alguém tem que dizer que tem alguma coisa para a gente apurar. Porque toda hora a gente tem situações que a gente tem que investigar. Mas o mais importante é não se omitir. É muito importante que aqueles que têm poder de evitar ajam.
Doutora Priscila, você poderia nos contar quais são os principais direitos que essas pessoas devem conhecer, especialmente ao buscar um tratamento regulamentado? Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer o convite de estar aqui participando desse podcast com esse tema tão importante. Queria também parabenizar o delegado pelo trabalho, né, frente a essa comunidade essa intervenção feita. E, bom, primeiro ponto que eu acho que é importante ficar claro aqui é que existem dois tipos de instituições, né? Existem as comunidades terapêuticas, que tem um viés mais de um residencial, onde ali se busca mais a convivência entre os internos e terapias em grupo, não tem aquele viés hospitalar. E tem as clínicas de dependência química, que a regulamentação é até um pouco bem mais rígida, bem mais rígida, tem que ter uma equipe técnica médicos, uma equipe técnica da saúde, né? E a diferença também entre uma e outra, que principal, assim, seria que a comunidade terapêutica ela só pode haver internação voluntária. E já nas clínicas de dependência química pode ser compulsória também, tá? E, assim, o doutor Furtado, ele já deu, assim, várias dicas aqui do que a família e o dependente tem que se preocupar na hora de procurar uma clínica para fazer essa internação. Eu falo até para os assistidos que eu atendi que tem que fazer um checklist mesmo. Primeiro ponto que o doutor já disse é verificar se tem essas licenças, tanto municipal quanto da autorização da vigilância sanitária para funcionamento. No caso das clínicas, é necessário ainda a autorização da Anvisa. Então, o primeiro ponto é esse. E outras coisas que tem que... Tudo que eu vou dizer aqui é importante salientar que tá na resolução da Anvisa. Então, são coisas que você deve exigir dessas clínicas, né? Então, equipe qualificada, o doutor já disse. Então, qual é essa equipe que está ali? Pelo que o doutor nos contou aqui, não tinha qualificação alguma para estar ali, não iria ali ressocializar e nem tratar nenhum dependente químico, né? Limpeza. Vai, assim, o que eu entendo que tem que ser feito vai internar, entra lá dentro, conhece as dependências, verifica como que é a higiene dos quartos, da cozinha, e tá de acordo? Não tá? Não é... mesmo que tenha autorização, você também tem que ficar atento em outros sinais, né? A alimentação desse paciente, ele está tendo as refeições regulares durante o dia, isso está sendo feito até por um profissional de nutrição adequadamente. Contato com a família, eu acho que isso aí também é primordial. Se a clínica ou a comunidade terapêutica tira esse familiar da convivência desse dependente, claramente ali já se está buscando esconder irregularidades, né, doutor? Condições de higiene, outro ponto, todas essas comunidades e as clínicas, elas têm que ter uma ficha individual para cada paciente. Então, e essas fichas, elas têm que ter, a família tem que ter acesso a toda a rotina daquele paciente. Então, quais foram as terapias que foram aplicadas ali para aquele paciente, até o horário que ele acordou, o horário que ele dormiu, o que ele almoçou, isso aí é obrigação dessas clínicas e dessas comunidades terapeutas ter esse registro. Esse paciente, ele tem um plano terapêutico individual, onde ali está sendo demonstrada qual é a evolução que ele tem. Também é uma coisa que é direito do familiar exigir dessas clínicas. Nós também podemos... Eu vou repetir aqui uma frase que a minha professora, a doutora Monique, sempre fala nos cursos. O óbvio também precisa ser dito, né? Então, assim,
totalmente proibido qualquer tipo de punição, maus tratos. Isso também, por incrível que pareça, está na resolução da Anvisa, que isso é proibido. Então, qualquer coisa que se assemelhe a punição, maus tratos também é uma coisa que você tem que olhar e ali você já vai entender que não é o ideal para haver essa internação. Contenção física e medicamentosa também só pode ser feita mediante indicação médica. Então, se está havendo algum tipo de contenção ali sem que tenha uma prescrição, também é irregular. Então, a família, assim, esse é o mundo perfeito, óbvio, né? Mas a família tem que tentar, pelo menos, chegar próximo disso, analisar, e se não tiver cumprindo com todos esses requisitos, já tem que acender o alerta e evitar, procurar uma outra clínica, né, para que esse paciente ele possa realmente ter a sua recuperação. Porque nessa clínica que o doutor nos disse aqui o que acontecia, né, ali não vai ter recuperação nenhum desse paciente, não é impossível ter uma recuperação, né? Então, assim, acho que esse checklist estando em dia, a pessoa está com uma segurança para fazer essa internação. Cabe ressaltar que a gente sempre pontua, né, nas nossas ações realizadas pelo Circuito pela Vida, sobre esse olhar de cuidado que os familiares e pessoas próximas precisam ter sobre os locais aonde colocam os seus entes queridos na busca dessa recuperação pelo uso de álcool e outras substâncias, né, Cris? A gente sempre pontua isso de uma maneira muito clara, que vai desde a questão da regularização da instituição até a composição de uma equipe técnica responsável que vai estar acompanhando todo esse processo no tratamento que envolve a recuperação da dependência química. Então, minimamente um psiquiatra, um enfermeiro, né, um psicólogo, um assistente social, um nutricionista, que vão fazer a composição dessa equipe multidisciplinar e vão ter esse olhar, né, realmente complementar das necessidades que esse assistido vai ter nesse período de recuperação, né? E Priscila, hoje você compõe também a equipe da assistência jurídica do Circuito pela Vida, né? Voltada a essas pessoas e aos seus familiares. E qual é a função da assistência jurídica dentro do Circuito pela Vida? Então, Angélica, a gente faz um trabalho de orientação, né? Então, qualquer demanda que venha desse familiar ou desse dependente, até na verificação dessas licenças, dessas clínicas, então a gente consegue verificar se existe, se está regular, tá? Uma demanda assim que também a gente tem muita procura é porque muitas vezes esse dependente químico ele tem um plano de saúde. E aí o plano de saúde nem sempre tem a cobertura para essas internações. Então, a gente consegue verificar esse contrato, o que consta, através do laudo também dele, porque depende muito do que tem de laudo até para judicializar. Então, a gente orienta, né, fazer esses recursos junto à operadora de plano de saúde. E algumas vezes a gente orienta e eles conseguem 30 dias, outras vezes, após 30 dias, a operadora já não quer mais. Então, tem casos que foram judicializados e não por escritórios que a gente só fez a primeira orientação e eles judicializaram. E aí, a partir do 30º dia, o juiz entendeu que o plano só pode cobrar de coparticipação 50% dessa internação. Então, aquele paciente que não teria nenhum tipo de cobertura, judicializou e a gente deu essa estrutura para ele, essa orientação para que ele buscasse essa decisão. Então, a gente trabalha nesse sentido mesmo de orientar. E a gente está trabalhando com pessoas vulneráveis, né? E os familiares, eles são machucados, a maioria, cansados. Então, a gente consegue
trazer para eles esse empoderamento, né, de saber onde buscar, de saber denunciar. O doutor Furtado disse, tem que haver denúncia. Então, a gente faz olha, você vai em tal setor, você vai em tal departamento, você vai fazer a denúncia, e a gente encoraja também essas famílias a buscarem o melhor tratamento para esse dependente. E, doutora, como que esses adictos, né, e, claro, seus familiares, né, podem acessar a assessoria jurídica do Circuito pela Vida? É importante. Cris, a gente faz atendimentos nas comunidades terapêuticas que a gente tem parceria no projeto, tá? E também, se houver a necessidade e o interessado pode procurar o representante dessas instituições, e a gente agenda um atendimento particular também, pessoal, se houver qualquer, a gente está à disposição para atender essas demandas, tá? Agora, as clínicas, eu vou até pedir para a Angélica para relacionar, até por orientação, acho que seria bacana, né, que a gente faz esses atendimentos. Hoje nós temos várias instituições em parceria, né, com o Circuito pela Vida. Dentro do viés de comunidade terapêutica, nós temos o projeto Realizando Sonhos, município de Volta Redonda. Além, e a Cris vai me ajudar se eu esquecer de alguma, porque a gente tem 8 hoje em atuação, né, Cris? Temos instituições de vários vieses, independente da questão religiosa. Na prevenção e na conscientização, que pega muito essa parte de crianças, que, né, nós temos instituições aqui que lidam com crianças no contraturno escolar, né, das mães que trabalham o dia inteiro. Então, a gente tem essa parte da prevenção e conscientização, tem a parte de atuação mesmo ali durante o processo de recuperação da dependência química, que são nas comunidades terapêuticas, e nós temos instituições religiosas que tenham algum grupo, né, de familiares ou de adictos que tratam da recuperação. Em todos os viés religiosos, né, evangélico, espírita, católico. Então, em qualquer, independente da matriz religiosa, a gente faz esse atendimento pelo Circuito pela Vida. Então, esse apoio jurídico vem, eu acho que de N formas, cada um com uma questão pessoal, e também a relação com, igual você falou, dos planos de saúde, que muitas das vezes as famílias nem pensam, são famílias que não têm acesso ao básico, que é a informação, né? Muitas vezes a gente pensa em acesso de coisas físicas, mas eu acho que é acesso à informação. Eu falo isso muito até para os meus pacientes, eu falo assim, eu preciso de um tempo com vocês aqui no consultório, porque muito mais do que entregar um plano alimentar, eu informar e eu explicar sobre a doença que você tem, sobre o impacto dessa alimentação errada na patologia que você está apresentando, isso é acesso à informação. E você não tendo isso também é uma forma de insegurança alimentar. E no seu caso seria uma insegurança, né, no setor jurídico. Exatamente. Devido a isso mesmo, o viés de todas as áreas técnicas se complementarem, né? Vem desde a saúde mental, a saúde nutricional, a saúde oral, né, pela odontologia, e o esclarecimento sobre os direitos, né, que a família e o adicto têm no decorrer do processo de recuperação. Acho que cabe ressaltar que as instituições que nós atendemos são todas em parceria, né? O Circuito pela Vida, ele leva as suas ações em parceria às instituições que hoje estamos atuando, e para que vocês possam conhecer, no nosso site tem todas as informações sobre todas as instituições que estamos atuando nesse momento. Delegado, como os dados sobre maus tratos em clínicas ou comunidades clandestinas podem ajudar a construir políticas públicas mais eficazes de prevenção e também de fiscalização? Claro que os erros acontecem, mas eles têm que sempre servir como um aprendizado. Então, diante de quadros que eu tenho certeza que não se restringem ao município de Piraí, são 5.570 municípios no Brasil inteiro. O problema da droga, infelizmente, é devastador. Nós somos um dos países que mais consome cocaína no mundo. Logo, chega um momento onde
Adicto, ele tá fora de si, ele tá sem controle, ele tá agressivo com a família. E a família precisa de um caminho. E muitas vezes a família não tem dinheiro. E a ausência do dinheiro, na minha opinião, o poder público deveria investir em mais clínicas, em mais comunidades, dar subvenções e, obviamente, se é dinheiro público, você tem que fiscalizar a aplicação dele, para que ele seja utilizado da forma melhor, mais segura e mais produtiva possível. A verdade é uma só. Exemplos de comunidades que infringem leis, praticam crimes ou que não ajudam em nada. A doutora Priscila falou, na terapêutica, a principal finalidade é convivência, ver pessoas com os mesmos problemas, criar ali um vínculo entre aquelas pessoas e ajudá-las no processo de cura. Mas um médico, por exemplo, um dentista, ele vai aparecer lá de vez em quando. E o que eu noto é que as comunidades terapêuticas, pelo menos que eu tenho visto, elas padecem de um mal praticamente insanável, que são pessoas colaboradoras e que fazem um serviço de graça. Isso não pode sair com a qualidade necessária, porque todo mundo precisa comer, então tem que pagar a conta. Então, se aquela pessoa está lá e não ganha nada, eu já desconfiaria disso, porque como é que isso vai funcionar? Então, os erros, na minha opinião, precisam servir para que novas legislações sejam implementadas no sentido de, diante de tudo que se apura de comunidades terapêuticas, e pode fazer uma pesquisa na internet, você vai ver vários exemplos de comunidades onde erros, crimes, infrações administrativas, problemas cíveis aconteceram. Diante disso, tem que se fazer um detalhamento desses equívocos, desses crimes, para que isso possa gerar uma legislação mais protetiva ainda. Enfim, na minha opinião, poderia ser crime você montar uma comunidade terapêutica clandestina. Porque como é que é algo tão importante, você vai brincar de estar ajudando os outros e ainda por cima vai infligir essas pessoas sofrimento físico, sofrimento mental? Então, montar uma entidade dessa, uma comunidade. A clínica médica, a doutora Priscila esclareceu, tem controles muito mais rígidos, porque na verdade é um órgão hospitalar. Então, óbvio que tem que ter. Mas por que não se estendem esses controles também para as comunidades? Alguns dizem, mas é melhor isso do que nada. Desculpa. Se você encontra a comunidade que eu, com os policiais civis e militares, fechamos lá em Piraí, é melhor nada. É melhor nada. Porque sabemos que existem tendências suicidas por parte de dependentes químicos. Mas ele tem que lidar não só com os fantasmas, com o sofrimento, com a depressão, com a melancolia que a droga causa depois de um tempo, onde ele se torna dependente, e ainda vai lidar com uma violência de quem está sendo pago para ajudá-lo. Então, essa é a minha visão. Precisamos fiscalizar. As fiscalizações é que vão fazer com que essa cifra obscura ela venha à tona. E depois disso, vamos buscar caminhos para impedir que esses ambientes funcionem. E vamos punir aqueles que estão destruindo a imagem da comunidade terapêutica. Porque é claro que você que está assistindo aqui o podcast, e que infelizmente tem um parente, alguém, um amigo numa situação como essa, você fica com receio. Poxa, ele está numa comunidade, será que estão tratando bem dele? A primeira comunidade que nós fechamos também foi no bairro Varjão, não era tão afastada da parte mais urbana de Piraí. O problema lá que nós vimos era basicamente você fornecer uma mercadoria imprópria para consumo. Mas isso é uma coisa séria. Imagina cheio de minhoca, comida podre. Então o indivíduo vai sair dali muitas vezes direto para um hospital. E pior, nessa última comunidade que eu fui, quando o paciente, o interno, passava mal, estava doente, ele não tinha autorização para sair para o hospital, não. Ele ficava ali. Eles ligavam para a família e diziam os remédios que precisava e queriam que a família fizesse o Pix para que eles comprassem um remédio. Ou seja, teve gente que... Há relatos de pessoas que caíram, quebraram o braço e ficaram lá. Porque o grande medo deles qual é? Vai chegar no hospital, vão começar a
questionar o que está acontecendo, a verdade vai vir à tona. No dia que nós chegamos para fechar essa clínica dos torturadores, tinha gente que estava amarrada, doutora Priscila, amarrada lá ao pé da cama, de castigo. E aí, quando chegou a Vigilância Sanitária primeiro e a Secretaria de Saúde, eles correram lá e tiraram as pessoas, vai andar, anda por lá. Ou seja, não há ninguém ingênuo, eles sabiam que eles estavam praticando condutas ilegais e criminosas e procuravam esconder. E, obviamente, uma pessoa que é dependente química, muitos até com problemas psiquiátricos, você fica na dúvida se de fato aquilo ali é uma realidade ou se ele está na linha da fabulação, está imaginando alguma coisa. É óbvio que essa tortura não era aquela tortura de deixar o indivíduo todo arrebentado no chão. Sim. Porque se eles fizessem isso, eles já teriam sido presos há muito mais tempo. Então é aquela tortura muito mais de cunho psicológico e essa tortura de dopar as pessoas, de dar tapas. Eles se machucavam, mas não eram machucados com gravidade física, mas sim altamente aniquiladores no ponto de vista da saúde mental, da saúde psicológica. Dos 5 que eu falei, 3 queriam tirar a vida. É um tema muito sério desse podcast de hoje. É um tema que muitas das vezes não é falado, que ninguém quer falar, né? Ninguém quer mexer. E a gente agradece muito a doutora Priscila e ao delegado Furtado de estar aqui, de se dispor a falar de um tema que muitas das vezes incomoda, né? Você tem que se posicionar, né? A gente não pode se manter em cima do muro. Então, é muito sério e a gente precisa entender que sem uma equipe qualificada, com, né, o voluntariado, por melhor que seja a boa vontade, a gente entende que, né, que não é o suficiente para tratar uma doença que é a dependência química. Doutora Priscila, o acesso ao direito é um fator de proteção, né, como a gente falou, né, a questão da informação é tão importante como qualquer outra ferramenta de prevenção. Como que a gente consegue garantir isso, né, para que aconteça de forma ampla e eficaz? Cris, é o que a gente conversou, né? Informação, as pessoas terem conhecimento do seu direito, né? Esse adicto, muitas vezes, ele é subjugado e, na verdade, ele é doente, então ele tem direito ao tratamento digno. Então, é fazer esse checklist. Caso note alguma irregularidade, procurar a delegacia, fazer essa denúncia, porque, como o doutor disse, até para a polícia atuar, ela tem que ser acionada, né, para ela entender o que está acontecendo ali. Então, eu acho que hoje em dia, se você tiver informação e saber quais são os seus direitos na hora de procurar uma clínica, você já tem uma ferramenta aí muito importante de prevenção para que esse tipo de situação não ocorra com o seu familiar ou com você, né? Sim. E como a delegacia, assistência jurídica e projetos sociais como o Circuito pela Vida podem contribuir para a sociedade e para casos de dependência química, delegado? Bom, há vários anos eu já faço a palestra Vida Vale Mais, que é uma palestra essencialmente de prevenção. Mais de 50 mil pessoas já assistiram. Eu tomei até um susto outro dia, porque fui conversar com a namorada de um amigo, e ela mais ou menos de 25 anos, e ela me disse que tinha assistido a palestra. E eu ingenuamente achei que fazia pouco tempo. 15 anos atrás, ela já tinha assistido a palestra. Então isso mostra que... E ela tinha gostado muito, e falou que lembrava até hoje de alguns pontos. Eu procuro, eu tenho certeza que essa é uma missão que não é só da delegacia, mas da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, da psicologia, da ciência social. A gente tem que se colocar na posição das pessoas, entender que existe muita informação hoje disponível na internet, muita. Mas, às vezes, falta um filtro. Falta um filtro e é tanta informação que você acaba meio que perdido. E como tem informações boas, tem informação ruim, de má qualidade. Informação que te induz em erro e que pode fazer você optar por um caminho que é um caminho de trevas, que eu sempre digo que é aquilo que a gente tem que evitar. Então, primeiro entender que, por pior que seja a situação de um dependente e da sua família que sofre junto, vocês não estão sozinhos.
Existem órgãos de pessoas qualificadas e que vão ter satisfação em ajudar. Satisfação de saber que estão ali para cumprir uma missão e que essa missão é a que dá sentido à vida dessas pessoas. Sempre digo, tem bons profissionais, tem maus profissionais, mas recorram aos órgãos. As prefeituras têm. Tem órgãos de assistência social, tem órgãos de defesa da mulher, tem Secretaria de Saúde, tem diversos órgãos. A gente tem a Defensoria Pública, a gente tem advogados que advogam pro bono, ou seja, sem fazer cobrança daquela parte, esperando que ao final, havendo uma vitória dentro de uma ação, a parte que perdeu possa vir pagar os honorários. Então existem vários caminhos. Então, às vezes, por pior que possa ser a situação, é aquilo. É muito difícil uma porta se abrir se você não fizer isso, ó. Você tem que bater na porta. Bate na porta. Bate na porta, alguém vai abrir e aí você vai contar o seu problema. Pode ser que essa pessoa não tenha uma escuta amorosa, afetiva e não se preocupe com você. O que você vai fazer? Vai desistir? O seu problema está aumentando. A dependência química já está gerando conflitos sociais, situações de pequenos furtos ou roubos. Você está vendo a pessoa que você ama definhando socialmente também a saúde dela. Não desista. Eu entendo que tudo aquilo que é importante, especialmente a família, nós não devemos desistir. Dá trabalho, não estou dizendo que é fácil. Essa é uma luta muito complexa, mas a gente tem que acreditar que é possível vencer. É possível vencer dependência, é possível vencer problemas de bullying, é possível vencer mulheres que são agredidas nas suas casas por aqueles que tinham o dever de protegê-los. É possível vencer. Agora, você não vai conseguir superar uma dificuldade com omissão, acreditando que tudo vai melhorar sozinho, porque não é assim, a vida não é assim. A gente tem que lutar por aquilo que é importante. Então, essa é a mensagem principal. Os órgãos existem, mas eles têm que ser acionados, como disse a doutora Priscila, têm que ser demandados, e não é porque um profissional não lhe atendeu de forma que seria humanizada, de uma forma atenciosa, que você vai generalizar e achar que todos são iguais e que já era e eu vou ter que viver assim. Todos nós, em algum momento, temos que ir a médicos. Tem médicos que são maravilhosos, porque eles te ouvem, você nota que ele se preocupa com você. Só aquela preocupação que ele demonstra, um sorriso, ele chega para dizer, olha, fica tranquila, vai melhorar, vou te passar um remédio maravilhoso. Isso já faz parte do tratamento. Você já sai de lá melhor. Não tomou remédio nenhum ainda. Vai tomar um susto com o preço do remédio na farmácia. Tá? Mas você não está nessa fase. Você está na fase de alguém que te ouviu. Alguém que mostrou preocupação com você. É isso que todos nós, nutricionista, psicólogo, advogado, delegado, a gente tem que ouvir o outro e buscar ter a chamada empatia, que é se colocar na posição do outro. Se eu fosse ele, o que eu esperaria de mim? Eu tenho feito isso há alguns anos nas delegacias e nunca me arrependi. É o certo. É o certo é você. Se você exerce uma função onde você lida com o público, lide bem com o público, ou então troca de profissão. Fazer outra coisa. Com certeza. Vou pedir para o delegado e para a doutora Priscila, né, deixar um recado para as famílias, né, de usuários profissionais que querem agir preventivamente, garantindo um ambiente, né, protetivo à recuperação dos seus entes queridos, né? Cris, o meu recado para essas famílias aí é de esperança e coragem, né? Tem que lutar, tem que exigir respeito, tem que procurar saber dos direitos, né, que lhe assiste. Para os profissionais, o meu recado é que não existe recuperação sem um ambiente de dignidade, né? Então, tem que se prover esse ambiente digno para esse paciente. E assim a família vai conseguir ressocializar, esse dependente vai ser ressocializado e vai ter a sua cura efetiva. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter vindo aqui. Aprendi muito com a doutora Priscila, sempre aprendo com vocês também. E o mais importante é que esse podcast possa chegar àqueles que realmente precisam.
aqueles que realmente estão sem esperança, estão sem um caminho. Aqui há um caminho. Você pode entrar no site, você vai ver os parceiros do Circuito pela Vida, você vai ver que tem assistência jurídica, acredito que tenha alguma comunidade terapêutica onde a pessoa possa se dirigir. Então, é isso. A gente não pode desistir do que a gente tem de mais precioso, que é da nossa vida. E meu pai, que hoje está no céu, ele, quando era criança, ele me deixou mal acostumado. Ele pegava os livros de contos de fada dos irmãos Grimm, e eu adorava ouvir aquelas histórias. Tinha 6, 7, 8 anos, e aquilo me marcou profundamente. Então eu aprendi a força de uma boa história como uma ferramenta de transformação. E eu vou contar uma história real. Eu gosto muito de parábolas. Jesus Cristo falava através de parábolas. Parábolas são normalmente histórias imaginárias, mas que sempre tem, no final, alguma lição. Tem uma moral da história que pode ser aplicada de forma benéfica na nossa vida. Então hoje eu não vou contar aqui uma parábola, eu vou contar uma história real de um dos dependentes químicos dessa comunidade terapêutica, que Polícia Civil e Polícia Militar, junto com Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde Municipal, que nós fomos lá e nós fechamos. Quando eu estava ouvindo uma das vítimas na delegacia, para adiantar, estava todo mundo ocupado, eu mesmo peguei e comecei a colher o termo de declaração de uma daquelas vítimas. Ele parou e me contou uma história que eu nunca vou esquecer, porque me marcou. Porque eu acredito no que ele acredita, e vocês vão ver onde eu vou chegar. Ele disse que quando começaram as sessões de tortura, especialmente psicológica, ele começou a entregar os pontos, achar que não tinha mais jeito, não conseguia, a família dele era de Resende, ele não conseguia contato, quem pagava a comunidade era a irmã dele, ele tinha tido uma vida muito boa, até se envolver com drogas, ele era mecânico, então ele tinha uma renda, mecânico de automóveis, ele tinha uma renda boa, ele tinha esposa, ele tinha 3 filhos, só que infelizmente num mau momento ele foi seguir um espírito sem luz e ele se viciou em cocaína, e aí o dinheiro dele não dava mais pra nada, porque tudo era pra droga, e em dado momento a esposa não conseguiu mais conviver com ele, então ele perdeu o emprego, ele perdeu a esposa, ele perdeu a convivência com os filhos, que ele visita muito raramente, e a família, a mãe, a irmã, você precisa ser tratado, vou te mandar para a comunidade. Percebendo que tudo aquilo que ele tinha perdido, chegou uma hora, diante do que ele vivenciava de terrível nesse ambiente, um ambiente tóxico, ele falou, eu vou acabar me matando, eu não estou aguentando. Mas ele dizia que toda noite, quando ele ia dormir, antes ele fazia uma oração. Na oração ele dizia, meu Deus, por favor, me tira daqui. Não me permita permanecer aqui. Eu não aguento. Todo dia é um suplício. Por favor, me tira daqui. Me tira daqui. Durante 3 meses, ele rezava. Quando ele acordava de manhã, ele olhava, meu Deus, eu estou aqui ainda. E assim era a vida dele. Pois bem, ele falou para mim, delegado, ontem eu fiz a minha oração e fui dormir. De repente, quem aparece no meu sonho? Deus. Deus apareceu no meu sonho e falou, calma, eu sou na sua vida. Eu sou na sua vida. Delegado, eu acordei, 8 horas depois estava o senhor, estava a equipe, estava todo mundo lá. Então, esse homem de 30 e poucos anos, ele não perdeu a esperança. Parecia que tinha perdido. Mas enquanto ele estava lá rezando, ele estava mentalizando e pedindo para o nosso Criador uma solução. E a solução veio. Para mim, se alguém não acredita em Deus, essa história é uma prova clara. Ele sonha com Deus na véspera da intervenção. Ele estava lá entregue a monstros. De repente aparecem 20 pessoas, 20 funcionários públicos. A clínica é fechada, ele é retirado. Naquela mesma noite, a irmã e a mãe foram buscá-lo. É isso. Eu entendo que a gente não pode perder a fé na gente. A gente não pode perder a fé em Deus. E a gente tem que acreditar que, por pior que seja a situação, é sim algo passageiro. E que
com a crença, com o trabalho, com a esperança, com a sua energia, com o seu pensamento positivo iluminado, você pode ter essa transformação como esse rapaz teve. É isso. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela paciência de me escutar, e precisando, eu estou à disposição. Delegado Furtado, doutora Priscila, muitíssimo obrigada pelas contribuições tão importantes nesse episódio. Se você conhece alguém que pode ser atingido por esse tema, compartilhe esse episódio. Uma informação pode salvar vidas. Obrigado por ouvir o Circuito pela Vida. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.